Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu espero que você esteja bem. Eu quero hoje trazer um vídeo a respeito de John Bunyan, a respeito da vida de John Bunyan. E eu acho interessante, irmãos, conhecer a vida destes homens que viveram o Evangelho. E, se possível, também ler os livros que eles escreveram, para que a nossa mente seja totalmente tomada pela palavra do Senhor Jesus Cristo, por testemunhos da vida de Cristo, através desses homens. E, enfim, são coisas que vêm para edificar as nossas vidas, né? O apóstolo Paulo falou para nós falarmos aquilo que edifica. E por que o apóstolo Paulo falou isso? Porque esses irmãos se preocuparam em escrever, porque outros irmãos se preocuparam também em escrever a respeito destas pessoas que trouxeram testemunho. Porque o Senhor Jesus Cristo disse assim, em João capítulo 6, versículo 63: O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Então, quando alguém traz a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, está trazendo também vida. E não é qualquer vida, não é, por exemplo, vida terrena, mas vida com abundância, vida eterna, vida que o próprio Senhor Jesus Cristo se propôs a trazer para nós. Então, nós podemos considerar que o exemplo da vida desses irmãos é uma extensão do exemplo da vida do próprio Senhor Jesus Cristo. E quando eles sofrem por amor ao Evangelho, é porque eles estão padecendo o resto das aflições de Cristo, como diz o apóstolo Paulo. Então, eu acho interessante trazer para os irmãos, para quem não conhece, que possa conhecer estes exemplos, que possam ler a respeito, né? O vídeo é sempre curto, a gente não pode trazer um conteúdo muito longo para que o vídeo se torne mais atrativo, mas você pode ouvir aquilo que diz no vídeo e depois pesquisar ou até adquirir os livros. Então é isso, meus irmãos. É por isso que eu faço esse trabalho, é com esse tipo de sentimento. Eu não tenho outro tipo de ganho, nem outro tipo de objetivo, além do que trazer o reino de Deus para as nossas vidas. Amém? Tanto para a vida daqueles que ouvem, quanto para a minha própria vida, porque nós sabemos que tudo que é feito para o reino de Deus há uma bênção, há um galardão. Acho importante também trazer a respeito de John Bunyan para que vocês vejam a relação entre a vida dele e o peregrino. O que aconteceu com ele é que ele entendeu que ele precisava compartilhar aquilo que ele recebia da parte de Deus. E John Bunyan recebeu a graça, portanto, ele foi enfático em pregar a graça, tanto por sermões quanto por livros. Ele não foi uma pessoa que foi martirizada por Cristo, mas ele padeceu muitas aflições por amor ao Evangelho, por amor a Cristo e por amor ao próximo. Ele nasceu em 1628 no vilarejo de Elston, no condado de Bedford. Estudou o suficiente apenas para aprender a ler e escrever. E por volta ali dos 9, 10 anos, ele teve que sair da escola para aprender o ofício do pai como latoeiro. Isso significa que eles consertavam vasilhas e panelas velhas. Na adolescência, ele viveu o que chama de desordem e rebeldia. Aos 16 anos, a mãe dele faleceu. O pai dele se casou no mesmo ano
e ele acabou entrando para o exército, acabou participando da Guerra Civil. Lá ele viveu o que mais tarde veio a entender como um livramento pela misericórdia de Deus. Ele tinha que estar num determinado lugar e outro soldado acabou se oferecendo para ir no lugar dele. E esse soldado acabou morrendo naquela mesma noite com um tiro na cabeça. Ele foi dispensado do exército em 1640, retornou para Elston e se casou. Ele teve 4 filhos do primeiro casamento, sendo que a filha mais nova era cega e ela se chamava Mary. A primeira esposa morreu em 1958. Ele era muito pobre, ele tinha apenas 2 livros, e esses 2 livros o levaram a conhecer algumas práticas religiosas. Sobre o tempo da sua vida, ali no início dos anos de 1950, ele escreveu: Eu estava sob grande senso de condenação e temia que, em razão de meus pecados, minha alma fosse deixada para fora da glória eterna. Naquele tempo ele passou a estudar a palavra com dedicação e orar para que Deus o ajudasse. Ele não compreendia como as pessoas se esforçavam tanto para adquirir bens nessa vida aqui, como se elas fossem passar toda a eternidade aqui. Ele entendia que uma riqueza muito maior era a salvação. Por alguns anos ele foi afligido pelo peso do seu pecado. Ele conta que, com frequência, enquanto caminhava para qualquer lugar, chegava ao ponto de quase cair devido ao desânimo mental. Ele não teve sossego noite ou dia. Muitas vezes à noite ele tinha sonhos perturbadores com o pecado, com a condenação eterna. Mas a ajuda celestial veio num dia em que ele caminhava pelo campo e, segundo ele mesmo diz, enquanto caminhava pelo campo, as seguintes palavras subitamente adentraram minha alma: Sua justiça está no céu. Além disso, pensei ter visto com os olhos da minha alma Jesus Cristo à destra de Deus. Minha justiça estava no céu, de modo que, onde quer que eu estivesse, ou independentemente do que eu fizesse, Deus não poderia dizer a respeito de mim: Ele necessita da minha justiça. Pois a minha justiça estava bem diante dele. Além disso, vi que não era meu bom estado de coração que faria a minha justiça ser melhor, nem meu estado precário que tornaria pior a minha justiça, uma vez que minha justiça era o próprio Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Agora, as correntes caíram das minhas pernas. Fui liberto das minhas aflições e grilhões. As tentações fugiram, de forma que, nesse tempo, aqueles apavorantes versículos pararam de me inquietar. Eu fui para casa rejubilando na graça e no amor de Deus, e quando cheguei, tentei encontrar aquele versículo: Sua justiça está no céu, mas não consegui. Então meu coração começou a desanimar novamente. As únicas palavras que vieram à minha mente foram estas: Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. 1 Coríntios 1:30. Destas palavras percebi que a outra afirmação era verdadeira, pois vi neste versículo que assim como o homem Cristo Jesus é distinto de nós por sua presença física, assim também ele é a nossa justiça e santificação diante de Deus. Por volta de 1660, Bunyan iniciou um ministério de pregações nas vilas ao redor de Bedford. Os ataques espirituais foram inúmeros a fim de paralisar a sua pregação. Ele contou que sentia pavor
e culpa na sua mente durante o tempo todo. Ele diz que só ficava livre enquanto pregava, mas que ao descer do púlpito, o inimigo voltava a tentá-lo novamente. Não conseguindo seu objetivo, os ataques passaram a um outro nível. O diabo então passou a usar pessoas para caluniarem John Bunyan, com uma diversidade de mentiras e por todo o país. Por último, ele foi denunciado por não se enquadrar às leis da igreja oficial e preso sob condição de permanecer na cadeia enquanto não jurasse que não pregaria mais. A isso ele respondia sempre que questionado: se eu sair da cadeia hoje, amanhã estarei pregando. Sobre os mais de 12 anos que esteve preso, Bunyan relatou muita dificuldade em estar separado da sua família, preocupação com o sustento dela, já que ele era o seu mantenedor. Mas ele também disse que experimentou o tempo de maior comunhão e consolação como nunca antes. Foi nesse tempo que ele começou a escrever. Foi no tempo da sua prisão que ele fez O Peregrino. E ele teve durante esses 12 anos alguns momentos que ele pôde passar com a família, alguns momentos de alívio, de refrigério da parte de Deus. Por obra de um irmão quaker, ele foi liberto e então ele pôde continuar pregando e escrevendo outras obras, algumas das quais nós ainda temos hoje à nossa disposição para ler. E aos 60 anos, então, depois de se dedicar a escrever 6 volumes, dos quais 5 eram bem extensos, ele já estava um pouco debilitado, então ele fez uma viagem. E nessa viagem ele acabou adquirindo um resfriado bem forte, do qual ele teve febre. E por causa dessa febre, ele passou desta vida aqui de aflições para o lar eterno de gozo e paz. John Bunyan não era apenas um homem ativo na pregação, no ID de Jesus Cristo, mas ele também era um homem de oração. E sobre isso nós podemos compreender num trecho que ele escreveu o seguinte: eu te digo, continua a bater, chorar, gemer e prantear. Se ele não levantar para te dar porque és teu amigo, ao menos por causa da tua importunação levantar-se-á para dar-te tudo o que precisares. O Peregrino, então, se tornou o livro mais vendido do mundo, atrás apenas da Bíblia. E em todas essas gerações tem inspirado crianças e adultos, até nomes bem conhecidos no nosso meio, como Charles Spurgeon. E é interessante que a gente reflita qual foi o segredo de John Bunyan. Um homem tão simples, né? E com pouco estudo. O que ele fez para que a palavra pregada por ele pudesse então influenciar todas essas gerações nesses séculos? O que ele fez foi se inspirar na palavra de Deus e ser persistente na oração. Ele tinha comunhão com o Senhor Jesus Cristo e isso deu suporte para que ele pudesse aguentar as aflições e ainda trouxe para ele honra, né? Um homem tão humilde sendo honrado pelo Senhor Jesus Cristo. Eu tenho aqui na minha casa alguns livros que falam de John Bunyan ou que foram escritos por ele, os quais eu vou passar para vocês. Esse é o primeiro livro, Heróis da Fé. Ele não foi escrito por John Bunyan, né? Na verdade, cada capítulo dele é sobre um homem, um desses homens que trouxeram o testemunho de Jesus Cristo. E John Bunyan, então, é alvo de um dos capítulos deste livro. Esse livro é
uma bênção, é um clássico. Se você não leu, eu recomendaria que você lesse, porque é um livro realmente muito edificante. O segundo livro é A Graça Abundante ao Principal dos Pecadores. Esse é uma autobiografia de John Bunyan. Então ele relata aqui os momentos da prisão, ele relata como foi estar separado da família, enfim, como foi a sua conversão, como ele encontrou a graça, o que o Espírito Santo trouxe ao coração dele, enfim. Ele relata diversas experiências que ele teve. É uma bênção, esse livro é uma bênção. O terceiro livro, então, O Peregrino, que é o livro mais conhecido dele, né? Esse livro, vocês podem ver que eu tenho aqui O Peregrino e A Peregrina num só livro. Mas existem versões onde eles são separados, ok? Onde você tem que comprar O Peregrino e A Peregrina. A Peregrina é a segunda parte da história. Também é muito edificante porque ela nos ajuda a entender o primeiro livro. E depois desse tem Oração, Orando com o Espírito Santo e com o Entendimento. Esse foi escrito por John Bunyan também. Foi escrito em 1662 e eu li esse livro, é um livro bem fininho, mas tem muita coisa boa aqui também. Amém? E por último, eu tenho aqui Piedade Cristã, Os Frutos do Cristianismo Verdadeiro, também foi escrito por John Bunyan. E esse eu ainda não li, esse ainda está na fila para que eu possa ler. E é isso, irmãos. Esses são os livros aqui relacionados a ele que eu tenho para mostrar para vocês. E se você gostou desse vídeo, se você gostou desse resumo, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo para que possa edificar a vida de outras pessoas. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Se você já é inscrito, eu peço que você confira a sua inscrição, ok? Se ela está ativa. E é isso, meus irmãos. É isso que eu quis trazer para vocês neste dia. Deus abençoe a sua vida. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo.